O pastor Pierre é casado com a Ana Maria e é pai do Diego e da Mariana. É bacharel em teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil. É mentor de empresários, líderes eclesiásticos, prefeitos, secretários municipais e de empreendedores por todo o país. É analista comportamental, escritor. Ao longo de sua caminhada ministerial, pastoreou a primeira Igreja Batista de Santos Dumont, Minas Gerais, e a primeira Igreja Batista de Jaguariúna, em São Paulo, além de ter atuado como vice-presidente da Convenção Batista Mineira e vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Minas Gerais. Atualmente dedica-se ao mentoreamento de líderes, empresários e gestores, sendo também fundador da Perdonar Mentoria e Soluções Empresariais. Recebam com muita alegria o pastor Pierre Perenção. Graça e paz, amém, igreja? Quero agradecer a Deus por estar com vocês. E vocês criam um problema muito sério para vocês. Vocês recebem muito bem. E a gente não quer ir embora depois. Então, vocês estão de parabéns. Muito antes de chegar aqui, eu senti o calor humano de vocês, o acolhimento de vocês. Eu tive um problema na segunda-feira das minhas cordas vocais. Eu praticamente perdi minha voz. Fui ao hospital, lá em Campinas, onde eu moro, e fiquei lá um tempo tomando um coquetel de remédios na veia, intravenoso. E aí eu mandei uma mensagem para o pastor Juan, acho que ele estava no Rio, não lembro agora, ele estava viajando na segunda, e mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, eu vou estar aí no final de semana, tem que orar porque eu estou aqui, ó. Mandei uma foto para ele ver lá o tamanho lá dos 5 remédios lá que eu estou tomando na veia lá. Aí passou um pouquinho, começou o WhatsApp, pim, pim, pim. Eu fui ver o que era, um monte de mensagem daqui, de vários irmãos, estamos orando. Pastor Juan compartilhou, estamos intercedendo por você. Falei, com esse coquetel de oração não vai ter jeito, A coisa vai fluir. E graças a Deus, também quero agradecer mais uma vez a doutora Cíntia, não sei se ela está aqui, mas foi muito importante, a fonoaudióloga da igreja, entrou em contato com a gente, pediu para fazer uma consulta lá online, nos deu todo o suporte, passou o exercício. Ontem eu falei a tarde toda, que voz maravilhosa, Deus seja louvado, Palma para vocês, porque vocês merecem. Poucas igrejas recebem tão bem quanto vocês, estão de parabéns. Alguém não recebeu esse envelopezinho aqui? Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão, por favor, bem alto. O pessoal da equipe, antes da gente começar, é melhor fazer agora. Vamos fazê-lo? Rapidinho, vai trazendo. E eu quero, enquanto o pessoal entrega, vamos lá, pessoal, rapidinho, por favor. Aí você levanta a mão para você não ficar sem, tá bom? Esse envelopezinho aqui, ó. É um saquinho com 4 sementes. Nós vamos falar sobre isso aqui já já. Então, para não interromper depois a mensagem, seria legal entregar de uma vez. Tem para entregar, não? Cadê o povo? Aí, enquanto entrega, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria aproveitar e agradecer as orações também pela minha filha, que está no seminário. Vários irmãos mandaram mensagem, estamos orando pela Mariana, ela está lá no Palavra da Vida, e Deus tem a abençoado lá. E também quero agradecer a oportunidade que nós tivemos na sexta-feira de estar com parte da liderança, fazendo um trabalho aqui durante a tarde. Ontem foi maravilhoso, como o pastor Juan colocou para vocês. Eu tenho uma gratidão muito a Deus pela vida da família da Keila. Conheci o pai da Keila quando eu tinha 15 anos de idade, logo que eu me converti. Convivi com o pastor Elias Albuquerque Dias muitos anos, do lado dele, na Associação Batista, na convenção, e tive o privilégio e a honra de convidá-lo para ser o pastor que oficializou meu casamento há quase 36 anos atrás. Então, é um relacionamento muito antigo de família. Hoje eu vejo o pastor Juan se relacionando com meu filho, comigo, Isso é muito bacana, eu fico feliz por isso. E agradeço a Deus por essa conexão, porque eu penso que família boa cria relacionamentos fortes com Deus. Quando você tem uma história de relacionamento, é sinal que a família é boa. E Keila vem de uma família de Deus, de pessoas abençoadas. Ontem eu estava aqui e no final o pastor Juan foi fazer uma oração e eu estava ali orando, mas eu resolvi enxugar. Está vendo como é que eu derreto fácil, E eu fui enxugar meu suor, peguei o meu lenço, eu abri o olho, olhei para lá, estava o Natan ali, Aí eu tirei uma foto dele, de joelho ali, e eu postei depois à noite, Falei com a minha esposa, foi a melhor cena do dia. Porque quando você vê uma criança
que fica aqui, 7 horas, sentadinho ali, assistindo, né? Podendo participar de um culto, sem sair do lugar, é sinal para glorificar a Deus. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Todos receberam? Alguém não recebeu? Todos receberam? Amém. Então eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler esse texto. Quero falar sobre Abraão e sua oferta de amor. Esse é o tema da nossa reflexão nesta manhã. Abraão e sua oferta de amor. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Se você está em casa assistindo, eu quero chamar a sua atenção para separar um tempinho para você ficar atento aos próximos minutos ao que Deus vai falar ao seu coração. Versículo 1 de Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho, Isaque, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Que Deus abençoe essa leitura em nossos corações. Amém? Eu quero, nos poucos minutos que temos, refletir um pouco com você sobre esse tema especial, Abraão e sua oferta de amor. Lá no verso 1, quando você começa a ler lá, a minha expressão, que é a NVI, diz assim: passado algum tempo. Se você for lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fez a promessa a Abraão, no versículo 4, você vai descobrir que quando Abraão recebeu a promessa de que ele teria uma descendência,
Abraão tinha 75 anos. Agora, quando ele recebe a promessa, o filho da promessa, Abraão tinha 100 anos. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram, igreja? 25 anos esperando pela promessa de Deus. É para você refletir. Se você for lá no capítulo 21 de Gênesis, você vai descobrir lá que Abraão tinha 100 anos quando ele ganhou o seu filho Isaque, quando Sara deu à luz. Você imagina que um homem de Deus recebe uma palavra de que vai receber de Deus uma promessa. E essa promessa demora 25 anos. Isso me ensina algumas coisas nesta manhã. Vou deixar uma pergunta para você refletir. Há quantos anos você está esperando pelo cumprimento de uma promessa de Deus em sua vida? O que você acredita que Deus vai fazer, mas às vezes os ventos fortes, às vezes as dificuldades fazem você duvidar se vai acontecer. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando Abraão, depois de 3 dias caminhando, ele chega e avista o monte aonde Deus o havia indicado para levar Isaque e sacrificar Isaque, Abraão toma uma atitude que talvez passe despercebido quando nós passamos os olhos nesse texto. Eu não sei se você observou, mas diz assim: Abraão mandou seus moços, os empregados, ficarem ali com o jumento. Lembram-se disso? Que ele e o rapaz iriam subir para adorar e depois eles voltariam. Você já se perguntou por que Abraão não levou os moços com ele? Porque talvez na hora que Abraão arrumasse o altar, a lenha no altar, preparasse o altar e pegasse a faca para matar Isaque, os moços iam querer segurar Abraão. Você ficou doido, homem? Bateu a cabeça a matar seu filho? Tem gente que não acredita na promessa de Deus para a sua vida. Tem gente que está do seu lado e duvida do poder de Deus na sua vida. Tem gente que anda com você, gente próxima, que você compartilha, que Deus te deu uma palavra, que Deus vai fazer na sua vida, e ele debocha de você. Abraão deixou lá embaixo pessoas que talvez poderiam atrapalhar o que Deus iria fazer. Talvez você precise rever seus conceitos e valores com quem você anda, sabia? Tem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida que Deus não faz pelas companhias que você tem carregado com você. Você quer ver uma coisa que eu tenho observado? Uma casa onde o marido, ele quer entregar o dízimo, a esposa não quer entregar o dízimo. Casa dividida, né? Uma casa onde a esposa tem um coração generoso para abençoar os outros, o marido não tem. Casa dividida. Aí Jesus falou assim, Mateus 12, 25. A casa dividida contra ela mesma não prospera, não subsistirá. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem promessa para a sua vida. Eu não tenho dúvidas de que Deus tem promessa para os seus filhos. E tem gente aqui nessa manhã que está grávido de uma promessa. Tem convicção de que vai acontecer, mas os ventos fortes, as pessoas que não têm fé, as pessoas que não acreditam, ficam no seu ouvido dizendo que é para você não acreditar, para você se desiludir, você não é capaz, você não vai fazer, nada vai acontecer, olha o tempo passando. Mas Abraão creu, 25 anos. Pacientemente continuou fiel. Tem gente que é igual criança, pede uma coisa para Deus, passa um mês, não recebeu, faz beicinho para Deus. Também não oro mais. Também não quero mais. Deixa eu contar um segredo para vocês. Acho que dificilmente eu falo isso em púlpito. Vou falar hoje. Eu tenho 2 filhos. Vocês viram lá que família bonita? Né? É o Diego, que é casado com a Viviane, e temos a Mariana.
eu casei com 19 anos de idade. E fui pai pela primeira vez aos 21 anos. E eu tinha um sonho, né? Tem muita gente que não estava aqui ontem. Eu sou um ex-menino na rua. Criado sem pai, sem mãe, dormia em banco de praça, comia resto de comida. Então, eu nunca tive família. E o meu sonho era construir uma família. E eu, quando era criança, eu sou mineiro, tá? Nasci em Bicas, ali pertinho de Juiz de Fora. E fui menino de rua em Leopoldina. E quando eu era criança, eu andava com a turminha, aquela gangue, né, de rua. E eu via passar assim, uma família bonita, né? E eu dizia assim, um dia eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter uma esposa bonita, eu vou ter filhos. E os meus colegas falavam assim, deixa de ser besta, moleque, você não tem nem onde cair morto, vai casar. Às vezes eu vi um avião passando assim, no céu de Leopoldina, e dizia assim, um dia eu vou cruzar o céu do Brasil num avião desse. Menino de rua, mas cheio de sonho. Os tempos passaram. Aos 15 anos eu pensei em me suicidar. Entrei no banheiro para me matar. E só teve uma coisa que me impediu de me suicidar. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Com 15 anos de idade. Por que eu não acreditava em Deus? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu ia pedir esmolas domingo de manhã, na igreja católica da cidade de Leopoldina, e à noite, na igreja evangélica, que tinha mais gente na cidade. E quando eu chegava na porta da igreja evangélica, no domingo à noite, para pedir esmola, sempre vinha uma senhora, com as moedinhas na mão para me dar, olhava para mim e dizia assim, ô rapaz, olha para Jesus, eu com 9 anos, ô rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Pensa numa frase que eu odiava ouvir, porque eu pensava assim, que Deus é esse, que amor é esse? Eu não acreditava naquilo, mas eu tinha duas opções, ouvir aquela baboseira todo domingo à noite, e ganhar uns trocados, e matar minha fome, ou ficar com fome. Falei, melhor ouvir essa bobeira. Mas foi essa bobeira. Sabe quando você não acredita e Jesus te pega na curva? Eu era obrigado a ouvir aquilo todo domingo à noite. E com 15 anos no banheiro, na hora de me suicidar, começou a passar um filme na minha cabeça, as maldades que fizeram a mim, na minha infância e adolescência, e eu no banheiro para me suicidar. E toda hora aquelas cenas vinham à minha mente, no meio daquela cena toda hora voltava a imagem daquelas senhoras, simples, com a moedinha na mão, dizendo para mim assim, ô rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Lá no banheiro eu pensei assim, se esse cara existir mesmo, né? Olha a minha arrogância. E se eu der uma chance para esse cara? Já pensou a gente dar chance para Deus? Ainda bem que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância do homem. Mas eu caí no chão do banheiro e comecei a gritar com Deus. Deus, se você existe, se você é esse cara aí que faz e acontece, arranca de mim essa vontade louca de morrer ou eu vou me matar dentro desse banheiro. E ali eu caí no chão do banheiro e comecei a gritar com Deus. E eu comecei a sentir um calor muito forte, de dentro para fora, não é aquele que o sol bate na pele e queima a pele, não. É de dentro para fora, aquilo foi crescendo, aquele calor. Hoje eu sei que é a presença do Espírito Santo, mas naquele dia eu não entendi aquilo, e aquilo era tão maior do que eu, que parecia que ia sair pela minha boca, e eu comecei a me sentir satisfeito com aquilo começou a me encher, me dar forças, é como se eu tivesse enfrentado uma batalha, e eu tivesse saído vitorioso. E eu levantei do chão do banheiro, a vontade era gritar, eu estou feliz, mas eu não tinha nem motivo, aparentemente, para poder estar feliz. E eu estava na casa de uma senhora que educou uma de minhas irmãs, a Roberta, e eu fui até a estante na casa daquela senhora, e tinha lá vários livros, tinha uma Bíblia, eu abri a Bíblia assim, saiu no Salmos 37, eu nunca tinha manuseado uma Bíblia antes, e eu comecei a ler o Salmos 37, o versículo 5 fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É como se Deus estivesse falando para mim, mas foi escrito para mim, Pierre, entrega a sua vida nas minhas mãos, confia em mim, e o resto eu vou fazer. E eu caio no chão do quarto e vou orar a Deus. Deus, eu não sei rezar, não sei orar, não sei falar contigo, mas aqui diz que eu tenho que entregar a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu não sei como é que é isso, mas eu te entrego. Só quero te pedir 3 coisas. Eu quero ter família, que eu nunca tive. Eu quero ter amigos, porque esse pessoal que me leva para fazer coisa errada não pode ser amigo. E um dia eu quero ter orgulho do meu nome. Se eu me der essas 3 coisas na vida, eu não quero mais nada. Eu estou contando esse pedaço do meu testemunho para vocês, é muito maior, só para dizer uma coisa. Meu maior sonho de vida
era construir uma família. Eu poderia andar de avião, eu poderia ter uma empresa, eu poderia ajudar milhares de pessoas. Mas o meu maior sonho era ter uma família. E eu comecei a namorar com 17 anos de idade. Casei com 19. E com 21 fui pai pela primeira vez. Aliás, meu filho esteve aqui cantando no ano passado, o Diego Perencim. Ele esteve aqui com vocês. Menino de Deus. Não é porque meu filho não, é menino de Deus, é abençoado. Mas o Diego nasceu e eu tinha um sonho, fazer por uma criança o que nunca fizeram por mim. E quando o Diego fez 15 anos, adotamos uma menina, a Mariana. Chegou lá em casa com 3 meses de vida. E a Mariana hoje é seminarista, mora lá no Palavra da Vida, está estudando lá. Estou falando isso aqui para vocês, para te dizer uma coisa. Aquelas pessoas, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, diziam para mim na porta da igreja: Deus, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida. Plano é promessa, plano é projeto. Se você está viva, se você está vivo, é porque Deus tem plano para a sua vida. Se ainda você não foi consumida pelos seus pecados, se ainda você não foi consumido pela sua desobediência, é porque Ele te ama tanto e você ainda não cumpriu os planos dEle para a sua vida aqui na terra. E Ele está dando a você a oportunidade de cumprir esse plano. E eu estou aqui para dizer para você, meu maior projeto de vida, o Senhor já me deu, que é a minha família. E hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só que quando eu entreguei meu coração para Jesus, eu entendi aquela palavra, que Deus tinha um plano. E eu acreditei naquilo. Os 5 meninos que eram meus colegas de rua, dos 5, 3 já morreram, assassinados. Um está na cadeira de rodas, e o outro está preso há mais de 20 anos. E eu estou voando pelo céu do Brasil, falando de Jesus, abençoando empresários, abençoando prefeitos. Eu faço mentorias de prefeitos, secretários municipais, faço mentorias de empresários, faço mentorias de pastores, de liderança de igreja. A gente viaja ao Brasil abençoando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, quando eu nem conhecia Deus, porque Ele plantou no meu coração quando eu não conhecia. Ele não me conhecia, eu não o conhecia, mas Ele me conhecia. Porque a Bíblia diz que antes de eu nascer, antes de eu ser formado no ventre materno, Ele já havia me escolhido. Fala para o teu colega aí, para o teu vizinho aí, Deus te escolheu muito antes de você nascer. Fala para ela aí. Você crê nisso? Volte para Abraão agora. Volta para Abraão. 25 anos esperando. Mas aconteceu, não aconteceu? Olha lá, a pergunta para você lá. Há quantos anos você está esperando? Olha para mim. Para com essa incredulidade. Para de ser incrédula. Para de ser incrédulo. Acredite. Se Deus falou que vai te dar, Ele vai te dar. Se Deus falou que vai fazer em você e através de você, Ele vai fazer. Porque Ele cumpre promessas. A questão é, você ainda acredita nos projetos de Deus para a sua vida? Nos planos de Deus para a sua vida? No capítulo 22, do verso 2 de Gênesis, Deus pede a Abraão que entregue a ele o seu filho. Espera aí, ele esperou 25 anos para ter o filho, e agora Deus pede o filho de volta. Sabe o que significa Isaac na vida de Abraão? Semente. Deus prometeu realizar na vida dele. A primeira coisa que Deus deu foi a semente chamada Isaac. A maior bênção da vida de Abraão foi Isaac, porque era o filho da promessa. Amém ou não? Agora pensa comigo. Abraão teria que pegar seu único filho. E diz lá o texto, filho que ele... Quem completa? Filho que ele amava, amor exponencial. 25 anos querendo ser pai. Aqui tem mulheres aqui, sonhando em ser mãe. Homens sonhando em ser pai e não consegue. Às vezes gasta dinheiro. A minha nora, a esposa do Diego, perdeu 2 crianças já. Estou doidinho para ser avô. Falei, se não me der neto esse ano, eu vou te dar um irmão. Falei para o meu filho. Você vai ter um irmãozinho novinho. Ele te dá um jeito, cria vergonha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui nessa manhã, tem tentado ser mãe, tem tentado ser pai, não é o dinheiro que vai te dar isso não, filho. Você pode até pagar porque é bom, mas quem vai te dar é Deus. Porque a promessa é dele para a sua vida. E eu tenho visto Deus fazer esse milagre da fertilidade
na vida de muitas mulheres estéreis, de muitos homens que a medicina diz que não podia ser pai, e estão sendo pai. Porque o segredo é Deus. 25 anos se passaram, Abraão recebe a promessa. E depois de algum tempo, Deus fala com ele assim: pega o seu filho, que você ama com amor incondicional, a maior bênção que eu te dei, e tu vai agora devolver como oferta de amor para mim. Se fosse você, o que você faria? Como é que você reagiria? A minha filha, eu falei aqui, foi para o seminário. E nós fomos levá-la ao seminário, minha esposa e eu. E eu durão, né? Cheguei lá, falei, não vou falar com ela que eu estou triste, né? Porque ela está indo para a escola de profeta, vai crescer, vai ganhar musculatura espiritual. Aí entregamos minha filha lá. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Virei para minha esposa e falei: acabamos de entregar o nosso Samuel de volta ao Senhor. Vai ser preparada para ganhar as nações. Mas fiquei triste, porque 18 anos com a gente, e agora está morando fora. A mãe sofre, não sofre? O pai sofre. Agora você imagina, eu deixei lá na casa de Deus, se preparando para servir as nações, fiquei chocado. Você imagina Abraão andando 3 dias, sabendo que teria que pegar a faca, matar o menino. Você já pensou? É para você refletir. Olha lá a pergunta. Qual tem sido a sua atitude quando Deus pede para você entregar o que você tem de melhor nas mãos dele? Aliás, eu vou até refazer a pergunta para você. Qual foi a última vez que você pegou aquilo que você tem de melhor e entregou ao Senhor? A maior bênção que Deus te deu e você teve coragem de voltar e devolver ao Senhor. No verso 2 do capítulo 22, Deus vai testar o coração de Abraão. E a questão era simples, presta atenção nisso aqui. Vocês estão conseguindo ler lá na tela? Ok. Olha lá, eu quero que você pense agora, tá bom? Você que está em casa, presta atenção no que eu vou falar. Abraão amava mais a Deus ou a bênção de Deus? Porque a questão da vida humana é essa. A maioria dos cristãos da atualidade amam mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. E quando Deus te dá a bênção e você passa a amar mais a bênção do que a Deus, há um bloqueio de bênção na sua vida. Mas quando você entende, o Senhor me deu para eu abençoar. Deus ama quem é abençoadora. Deus ama a mulher abençoadora, Deus ama o homem abençoador. E quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Você ama mais a Deus ou as bênçãos que Deus tem te dado? Quero que você pense sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 21, diz lá o texto: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, se o seu coração está na bênção que Deus te deu, significa que o seu coração está lá, que você está adorando mais a bênção. Tem gente que Deus deu um carro. O carro eu não posso carregar uma pessoa suja para ir na igreja porque vai sujar meu carro. Seu carro não é seu, é de Deus. A casa que Deus te deu não é sua, é de Deus. A empresa que Deus te deu não é sua, é de Deus. A sua família é de Deus. Você é de Deus. Amém ou não? E você precisa abrir o coração para entender isso. Quando você se apega às bênçãos que você tem, porque tudo que você tem, salário, investimento, imóveis, tudo que você tem na vida é de Deus. É bênção dele para você. Mas se você passa a adorar mais essa bênção de Deus do que é o próprio Deus da bênção, tu vai começar a ter problemas. Você pode até ter dinheiro, mas não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter família salva, vai ter desgraça na sua família, porque é a matemática de Deus. E você precisa entender isso. Deus não está olhando conta bancária de ninguém. Deus não está olhando se você tem aplicação, se tem dinheiro sobrando. Deus não olha a carteira de ninguém. Sabe o que Deus olha? É o coração. É aonde está o seu coração. Se é na bênção que Ele pode te dar, ou se é nele. Para você refletir, olha lá. A quem você ama mais? Ao Deus da bênção ou a bênção de Deus? Nos versos 3 e 5, Abraão, sem questionar, imediatamente se organiza para obedecer a Deus. Abraão não questionou não, ele já partiu logo no dia seguinte para obedecer a Deus. Aí, olha aqui, mudei a tela já, como será que estava o coração de Abraão? Eu falei aqui da minha filha, quando eu levei lá. Quando Deus pediu a Abraão que lhe devolvesse Isaque como uma oferta,
Isaac não era pequeno. Porque é assim, ó, a minha nora perdeu 2 bebês ainda na gestação. Ela sofreu muito, meu filho sofreu muito, nós sofremos. Mas nós não pegamos a criança no colo. E aquela mãe que carrega a criança 9 meses, e depois de alguns meses a criança morre. E um pai que perde um filho com 6 anos de idade, com 10 anos de idade. Imagina Abraão. Segundo o historiador judeu, Flávio Josefo, ele diz que, no estudo dele, que aparentemente Isaac nessa época tinha em torno de 25 anos. Imagina você ter um filho, 25 anos, trabalhando contigo, caminhando contigo, sendo seu melhor amigo, e de repente você tem que perder esse filho. Você entregar esse filho. Abraão pegar a faca e matar o menino. Pensa bem, é para você refletir. E uma coisa interessante, pastor, tem alguma sinal na Bíblia, além do historiador judeu, que possa dar um indicativo de que Isaac já não era uma criança? Tem. Quando você lê o texto lá, diz que Abraão pegou o feixe de lenha e colocou para quem levar? Isaac subia a ladeira para o monte carregando lenha. Se ele fosse uma criança pequena, ele ia conseguir carregar? Então há sinais de que ele não era uma criança, ele já estava entrando aí na juventude. É só para você refletir, tá? Isaac, em um certo momento da caminhada, ele olha e fala assim: pai, a lenha eu estou levando, tu está levando o fogo. Cadê a oferta? Ele não era bobo, né? 25 anos. Tem um negócio estranho. Talvez o semblante de Abraão não estava dos melhores. E é para você refletir. Às vezes Deus pede coisas para a gente e a gente fica se perguntando se é para entregar ou não. Eu estava numa fase da minha vida muito difícil financeiramente, há uns 15 anos atrás. Eu tinha R$286 para passar o mês, ainda estava no meio do mês. E eu fui ao culto de uma igreja que eu ia ministrar, e durante o ofertório, a oração do ofertório, a hora que foi começar, antes da oração, o Espírito Santo falou comigo assim: pega tudo que você tem na carteira e dá para esse homem ao lado. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar assim: dá tudo o que você tem? Agora. E eu falei: meu Deus, é o dinheirinho que eu tenho para o mês todo. E aquilo começou a interrogação: será que é Deus mesmo? Você acha que o diabo ia mandar eu dar dinheiro para o outro lá? Abençoar o outro? Aí eu falei com a minha esposa assim: Deus está mandando eu pegar tudo que tem na carteira e entregar para aquele moço ali. Ela falou assim: se Deus falou, você tem que obedecer. E eu peguei o envelope, coloquei todo o dinheiro ali dentro. E na hora da oração, todo mundo com o olho fechado, ele também. Eu falei: eu vou lá quietinho para ele não me ver, e vou colocar assim, na Bíblia dele, né? Só que a hora que eu fui colocar o envelope, enfiar o envelope assim, eu esbarrei nele, na Bíblia, e ele assustou. Eu falei: calma, meu irmão, estou pondo o envelope aqui. E voltei para o meu lugar para a oração. No final, aquele homem me cercou lá no estacionamento. Ele disse: eu quero te agradecer. Eu falei: por quê? Ele falou assim: hoje eu tinha dinheiro, ou para comprar o gás, ou para chegar até a igreja. Eu sou pastor, eu tenho vivido de biscate, pintando aqui, pintando ali, e vivendo de cesta básica, de ajuda de irmãos. E essa semana nós não ganhamos nada lá em casa. E eu deixei de comprar o gás para vir para a igreja. Algum tempo depois, eu ganhei uma oferta. Fui pregar numa igreja. Ninguém sabia dessa história. Não foi falar de finanças nem nada. Um irmão, aleatoriamente, chegou na porta da igreja e falou assim: olha, Deus falou no meu coração para dar uma oferta para você. E eu passei o número da conta que ele pediu. Aquele homem colocou uma oferta para mim lá. Sabe qual era a oferta? 100 vezes mais o valor de R$286. Deus falou para Isaac: entrega para Abraão, entrega tudo, porque é o único filho que ele tinha. E era o filho que seria a promessa. Diz que um homem foi dar testemunho na igreja, pastor Juan, sobre quando ele se converteu. Ele falou assim: quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu tinha 10 cruzeiros reais no bolso. E o pastor falou que era para dar tudo, que Deus ia me honrar, me abençoar. Eu era adolescente, irmãos, eu peguei aqueles 10 cruzeiros, coloquei na oferta e fui embora para casa a pé. Mas fui feliz. Hoje, irmãos, eu tenho supermercado, eu tenho fazenda, eu tenho concessionária de veículos. E falou que testemunho maravilhoso. Tinha uma senhora sentada aqui, onde está o Samuel, assistindo toda aquela cena.
Quando terminou o ofertório, que ele desceu, a senhora muito quietinha, agarrou do braço dele e falou assim: meu irmão, muito lindo o seu gesto, quando você era adolescente, deu tudo. Eu queria ver você dar tudo hoje. Porque é muito fácil dar quando não tem. Porque Deus te pede, nada do nada é nada. Mas quando Deus fala assim, a tudo que você tem, você fala assim: meu Deus, será que é Deus mesmo? É para você refletir. Abraão, confiantemente, ele responde para Isaac, quando Isaac se questiona: pai, cadê a oferta? Filho, Deus proverá. Sabe o que é isso? Deus vai fazer acontecer. Deus vai gerar aquilo que não existe, só para abençoar você. Olha para mim, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei o que Deus precisa fazer por você. Mas olha para mim, eu quero que você ouça isso aqui. Deus está provendo nesta manhã. Tem gente aqui com medo do que vai acontecer essa semana. Tem gente aqui com medo do que vai acontecer esses dias. Pode ser exame médico, pode ser um contrato que está para ser cancelado, pode ser um problema de enfermidade, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus manda dizer para você, Ele vai prover. Não tenha medo. Se por algum motivo você conversou com alguém de ontem para hoje, e essa pessoa colocou medo no seu coração, você vai dizer para você agora: eu creio que o meu Deus é o Deus da provisão. Ele vai fazer. Você crê nisso? Fala comigo. Deus vai fazer. É o mesmo Deus de Abraão. Ele vai prover. Nos versículos de 9 a 14, Abraão então prepara o altar, amarra a sua maior oferta recebida em vida, que é o seu filho Isaque, coloca o menino sobre o altar lá, sobre a lenha, pega a faca para poder matar o menino, sacrificar e oferecer como oferta. Sabe o que ele está fazendo naquele momento? Ele pegou o melhor que ele tinha recebido na vida, de bênção de Deus, e diz: olha, eu vou ofertar o meu Deus, por obediência, por adoração e por gratidão. O melhor dízimo que uma pessoa entrega na casa de Deus, não é porque ele quer ser abençoado. O dízimo que toca o coração de Deus, é aquele dízimo que é obediência, que eu vou devolver os 10%, é o dízimo da adoração, eu estou indo para adorar meu Deus, pelo que ele tem feito por mim, e é o dízimo por gratidão. A melhor oferta dada numa casa para Deus, ou na vida de uma pessoa lá fora, é a oferta da gratidão por obediência ao amor a Deus, de cuidar do outro. É a gratidão, eu faço por Ele, eu faço pela igreja, eu faço por missões, por gratidão ao meu Deus. Uma pergunta para você refletir, olha lá. Quando foi a última vez que você devolveu ao Senhor algo realmente valioso aos seus olhos, como oferta de gratidão, obediência e adoração? A resposta de Deus a favor de Abraão foi imediata. Esse aqui eu quero ler com você. Pega a sua Bíblia aí. Lá os versos, rapidinho, que eu estou caminhando para o final. Versos 15 a 18. Olha lá, Abraão sai de casa, obedece, leva o menino para ser sacrificado, o rapaz, e na hora H, o anjo não deixa ele fazer mal à criança, ao rapaz, e logo em seguida, que ele arruma o cordeiro, lá que estava lá preso nos arbustos, ele sacrifica o cordeiro. Olha o que acontece. Verso 15. Achou aí? Deixa eu pôr meu olho aqui, tá? Peraí. Verso 15 está assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Quando Deus fala e eu obedeço, o milagre acontece. Quando Deus fala e eu obedeço, a promessa se cumpre. Esse é o detalhe. Segue aí, para você refletir. Olha lá, não importa a sua idade, se você é jovem, adolescente, criança, se você é idoso, Deus ainda vai cumprir
tudo que Ele prometeu fazer em você e através de você. Você crê nisso? Pastor, o senhor não me conhece, eu tenho 80 anos. Fica tranquila, filha. Abraão tinha 100 quando ganhou o neném lá. Deus não vê idade, Deus vê o coração. Então Deus quer te usar. O que falta então, pastor? O que falta nessa manhã para a gente fechar? É onde está o seu coração. Você está na igreja há quantos anos? É batizado há quanto tempo? Você diz que vai para o céu. Você diz que ama Deus. Mas realmente o seu amor está no Deus da bênção ou na bênção de Deus? Eis a questão. E você precisa resolver isso. Olha lá. É no Deus da bênção ou na bênção de Deus? Qual foi, na sua vida, a maior bênção que você já recebeu? Você já se perguntou? Qual foi a maior bênção que Deus deu a você? Aquela bênção que você queria muito. Teria coragem de ofertar para Deus essa bênção? Sabe qual foi a maior bênção que eu recebi na minha vida? Foi a minha esposa. Porque eu queria ter uma família. Hoje é dia da mulher, né? Eu já mandei uma cesta bonita para ela. Fiz uma postagem lá nas redes sociais bonita para ela. E eu falei para ela hoje em vídeo, falei, amor, você é minha maior bênção. Porque o meu sonho era ter família e você me deu a família. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você, e a minha esposa sabe disso. Eu não amo mais a minha esposa do que o meu Deus. E ela sabe disso. E eu sei que ela me ama muito, mas ama muito mais a Deus. Porque nós lá em casa aprendemos a amar o Deus da bênção. Agora eu quero fechar e quero que você preste atenção nisso aqui. O que você está disposta a devolver para Deus hoje? O que você está disposto a devolver para Deus hoje? Tem aí esse cartãozinho aí, pega aí. Tem 4 sementes, não tem? 4 sementes? Olha aí. Ontem, no seminário aqui de finanças, eu distribuí isso aqui. E eu quero deixar isso aqui como simbolismo para você guardar, tá bom? De hoje. Olha aqui para mim. 4 sementes. Por que eu coloquei isso aqui? Nós temos que ser semeadores. Deixa as crianças para lá, olha para mim. Nós temos que ser semeadores. Quando eu semeio, eu vou colher. Eu estou falando de semear, não é só dinheiro não. Olha para mim. Não tem um milho aí? Tem um milho? Eu chamo o milho de semente da fidelidade. O que é a fidelidade? É eu ser fiel naquilo que eu tenho que fazer para obedecer. Fidelidade é o dízimo. O Senhor me dá 100% e Ele determina que eu devolva 10% para Ele. Se eu devolvo os 10%, eu estou sendo fiel? Sim ou não? Sim ou não? Se eu não devolvo, eu estou em falta, concorda? Então se eu obedeço, se eu amo o Deus da bênção, eu tenho que ser fiel. Aí fica um conselho para você aqui. Caso você é uma pessoa que ainda não é um dizimista fiel. Fiel é aquele que entrega todo mês, tá? Não é o que entrega de 6 meses, não. Fiel é quem entrega 10% de tudo. Não é entregar qualquer coisa no envelope de dízimo e falar que entregou o dízimo, não. E se você não crê no que a Bíblia diz, o próprio Deus diz para você prová-lo. Quero fazer um desafio para você que talvez não esteja sendo fiel no seu dízimo. Pega o envelope de dízimo hoje. 6 meses. Fala assim, Deus, a partir de hoje, durante 6 meses, eu vou entregar minha primícia, o meu dízimo todo mês na casa do Senhor. Sabe o que eu estou falando isso aqui para você? Eu cheguei aqui ontem, sexta-feira. Pastor Juan fez eu andar esse prédio todinho. Já subiu lá? São 4 andares, pastor? Já subiram lá? Todo mundo já subiu lá? Eu aconselho você a fazer uma caminhada. Gente, eu cheguei lá, pastor Juan todo, magrinho, correndo lá para a escada acima e eu arrastejando atrás dele. Que coisa linda Deus está fazendo através de vocês nesta igreja. Que obra linda, eu fiquei encantado. Você entra num lugar assim, olha, tudo bonito, piso novo, pintadinho. Aí você olha para o lado, tudo feio, porque não arrumou ainda. Vai no banheiro, tudo novinho, cheirosinho. Vai no outro, caindo aos pedaços, porque não deu para arrumar ainda. Mas eu estou olhando o que Deus está fazendo. E a primeira igreja batista em Belo Horizonte é uma das maiores referências de igrejas batistas do Brasil.
Vocês são admirados lá fora. Aliás, tem um povo aí que morre de inveja do pastor de vocês, doido para levar o pastor de vocês. Estou falando, porque vocês têm aqui um homem de Deus, uma pessoa séria, correta, uma família de Deus. E isso hoje em dia está uma casta de pastores meia boca por aí, infelizmente. E Deus deu a vocês uma bênção chamada Juan, um homem de Deus visionário. E ele anda por aqui mostrando para a gente, mas com empolgação, com entusiasmo. E eu falei com ele: pastor, Deus está fazendo. E lá fora, vocês são inspirações. Vocês inspiram outras igrejas. O pastor de vocês é inspiração para vários pastores lá fora. Mas quando eu olhei aqui dentro, eu falei: pastor, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Mas quando eu cheguei lá fora, eu sou muito sincero, né? Falei: pastor, mas tem uma coisa aqui que está me entristecendo. Ele falou: o quê? Igreja feia por fora, parece estar abandonada, pinchado. Quem passa ali fora não acredita numa beleza de Deus aqui dentro. Falei: pastor, não tem que dar um jeito nisso aí, como é que faz isso? Ele falou: não, isso aqui é um patrimônio tombado, mas a gente quer restaurar. O problema, pastor Pierre, é que a restauração aqui fica em torno de 150, talvez um pouco mais, 170 mil, e é muito dinheiro, mas a gente quer restaurar, vai ficar lindo o prédio, a gente está lutando por isso. Aí eu estou conversando com ele, eu olho para o lado de lá, um prédio ali, aluga, vende. Falei: pastor, esse prédio aqui tem que estar na igreja, porque se a igreja não ficar com esse prédio, o inimigo pega para ele e faz um prostíbulo, faz uma casa de show, e amanhã, se não chegar aqui, vai ter um monte de prostituta ali fora, um monte de gente caído ali. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar a Deus, e eu coloquei aquele prédio ali nas mãos de Deus, para Deus fechar os olhos do inimigo, não deixar o inimigo tomar posse daquilo que é da igreja. Aí o olho do pastor até brilhou, né? Quando eu falei, ele falou: você sabe que nós já conversamos sobre isso aqui na igreja? Já tentamos, já conversamos. Aí fomos almoçar, ele falou assim: Pierre, você está falando desse prédio, você sabe que eu tenho até o telefone da dona do prédio? Eu falei: você está brincando? Tenho. Aí eu falei: quanto que é, pastor, o prédio? Aí ela falou 12 milhões e pouco, não sei o quê. Eu vou ligar para ela. Vocês conhecem o pastor de vocês, né? Parece que tem um motorzinho ligado aí 220. Lá no restaurante ele já ligou para a mulher, a Cida, né? Na minha frente. Não, você vai falar com ela, pastor Pierre, você vai falar com ela. Aí colocou: Cida, eu estou aqui com o Pierre, lá de Campinas, nós estamos falando do prédio lá. Aí passou o telefone para mim. Aí eu sei que agora está em 8 milhões. Aí falamos de aluguel. E eu falei com ela, falei assim: olha, esse prédio é da igreja. Esse prédio é da igreja. O inimigo, irmãos, não vai pôr a mão nisso, porque vocês têm um projeto lindo aqui social, que vai impactar essa cidade. Eu quero que vocês gravem o que eu estou dizendo para vocês. Em 5 anos, a primeira igreja batista vai ser a maior referência sobre Belo Horizonte. As pessoas vão olhar para cá e vão dizer assim: meu Deus, quantas bênçãos numa igreja só. E olha, eu disse para o pastor Juan, e vou falar para vocês: é uma vergonha para uma igreja linda dessa, um trabalho tão lindo aqui dentro, deixar aquele povo do ônibus lá olhando para cá, achando que isso aqui é um museu abandonado. Porque aquilo ali é maravilhoso, gente. Que prédio lindo. Aí, pastor Juan é doido, né? Eu sou maluco. Quando eu viro para lá, eu vejo a praça: pastor, essa praça é nossa, temos que adotar essa praça, fazer um negócio bonito ali. Aí ele: Pierre, eu não tenho dinheiro nem para poder arrumar o prédio, como é que eu vou fazer? Não, pastor, Deus vai dar um jeito. Nós temos que tomar posse daquela praça ali, irmãos. Sabe por quê? Revitalizar e meter uma placa ali. Essa praça é cuidada pela primeira igreja batista de Belo Horizonte. Sabe para quê? Para quem passar aqui e falar assim: essa igreja é uma igreja abastada, porque ele serve um Deus vivo, um Deus que faz acontecer. E é por isso que eu mandei colocar esse versículo aí para vocês. Olha lá. É um presente para Deus puxar a nossa orelha. Olha lá, Ageu 1:4. Vamos ler juntos? Acaso irmãos, nós estamos preocupados em morar, venha arrumar nossa casa, reformar, pintar. Às vezes a gente mora no conforto, tem elevador, tem tudo.
E a gente vai deixando a casa de Deus para lá. E o povo passa lá fora e está rindo da gente. Deus quer fazer mais. A semente do milho, então, é o seu compromisso. Eu falei com o pastor Juan, pastor Juan, se toda a igreja for dizimista, vocês reformam o prédio e ainda compram o prédio do lado. Não precisa de mais nada, de ninguém lá de fora. A semente do girassol que está aqui, guarda isso aqui, ó. Semente da liberalidade, fala comigo. Semente da liberalidade. Olha para mim. É a oferta, daqueles 90% que fica com você. Qual foi a última vez que você falou assim, eu vou dar um presente para Deus? Então eu vou lançar um desafio aqui. O pastor Juan falou assim, pode fazer, falou, vou falar. Falou, pode falar. Eu queria convidar você a se unir ao seu pastor e dar uma oferta para a fachada, para a gente arrumar essa casa, para as pessoas passarem lá fora e falar assim, meu Deus, que igreja viva, que igreja linda. Então, eu quero que você traga uma oferta. Aqui atrás, ó, tem o Pix da igreja, tem o QR Code. Se você está na televisão assistindo esse culto e Deus falou com você, você pode mandar um Pix para a igreja como uma oferta e escreve lá, fachada da igreja. Deus vai abençoar você. Tem a semente aqui, ó, vermelhinha, é do quiabo. Olha para mim, é o talento que você tem. Quantos aqui estão trabalhando hoje ou tem o seu próprio negócio? Levanta a mão, deixa eu ver. Estou trabalhando, pastor, tenho o meu próprio negócio. Levanta a mão. Ok. Quem aqui está desempregado? Deixa eu ver. Desempregado. Tem pouca gente desempregada aí. Deus vai abrir porta de emprego, tá? Orei aqui no primeiro culto. Não foi, pastor? Aí estamos ali atrás conversando. O irmão chegou e falou assim, ó, tem um emprego assim, assim, assado. O pastor falou, ó, fulano de tal está precisando, vamos resolver já. Falei, Deus está respondendo a oração aí. Essa semana Deus vai abrir porta de emprego. E você que tem o seu negócio, está pensando em desistir, parece que não dá certo. Cria vergonha na cara, creia na promessa. Deus vai fazer. Não fez ainda? Talvez falta você obedecer. Faz o que é certo, Deus vai te obedecer. Talento. Não adianta você ser talentoso para enriquecer o empresário lá fora. Não adianta ter talento para tocar um negócio seu, mas você não trabalha na casa de Deus. Se você quer ver a sua vida profissional prosperar, pega a sua vida hoje, põe aqui no altar, fala, Senhor, eu quero consagrar meu talento ao Senhor, eu quero servir a minha igreja. Eu quero ajudar em algum departamento da igreja. Ah, eu tenho 80 anos, pastor Pierre. Vem para cá que tem um servicinho para você, eu te garanto. Dá trabalho para o pastor Juan e para Keila. Falou, pastor Pierre falou para eu trabalhar. Arruma um lugar aí. Deus quer levantar um exército de talentos nesta igreja para transformar essa cidade. Posso ouvir um amém ou não? E por último, a semente do feijão. Olha para mim. Quando você lembrar do feijão, você vai lembrar de mim. E eu encerro aqui, tá? Olha para mim. Presta atenção nisso aqui. Você precisa ter o coração para abençoar o outro. São duas coisas quando eu falo semente da solidariedade. É quando você pega aquilo que é seu e abençoa o irmão, abençoa o pastor, abençoa um amigo, um parente, aquele sem teto lá fora. Quando você envia uma oferta para missões, quando você cuida dos necessitados. Agora olha para mim. E quando você recebe um presente? Olha aqui, lá em casa nós temos um princípio. Tudo que nós ganhamos lá em casa, a gente ora para Deus multiplicar 100 vezes mais na vida da pessoa. Lá em casa, eu posso ganhar um livro, ganhei ontem aqui, uns livros do pastor Juan. Eu orei para Deus multiplicar 100 vezes mais na vida da igreja. Aí depois do seminário, o pastor Paulo Júnior estava aqui, ele e a Verônica me deram os livros. E eu orei para Deus multiplicar 100 vezes na vida deles. Sabe por quê? Deus levantou você para ser uma pessoa abençoadora. Então Ele te abençoa para você abençoar. O pai do pastor Juan estava ali na porta. O pastor Juan me apresentou, não o conhecia. É Rogério, né? E o Juan falou assim, hoje é aniversário do meu pai. Eu falei para ele, eu quero semear na sua vida. E o que eu posso semear agora é uma oração poderosa por você. Eu catei a nuca dele assim, chamei ele pertinho do meu ouvido e dei umas cacetadas no ouvido dele. Ele sentiu o poder de Deus na vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Aprenda a ser grato a Deus por as coisas que as pessoas semeiam na sua vida. Para com esse negócio, quando alguém te dá um negócio, não precisava. Quando você impede uma pessoa de dar um presente para você, você está impedindo a pessoa de ser abençoada. Para com esse negócio de humildade. Para com esse negócio de achar que você não pode ser abençoado. Eu ganho uma camisa, eu oro para Deus multiplicar 100 vezes mais. Essa semana eu fui visitar uma empresa e o empresário no final falou assim, pastor, escolhe uma camisa aqui para o senhor.
Eu falei assim, olha, eu estou vendo as camisas aqui para minha filha, posso pegar para minha filha? Ah, pode. Aí peguei uma camisa para minha filha. E a hora que ele embrulhou, eu falei assim, eu posso orar para Deus multiplicar 100 vezes mais para você? Ele falou assim, ô pastor, por favor, eu estou precisando da bênção do Senhor, as vendas estão fracas. Eu falei, então escreve o que eu estou te falando, vai ser o melhor ano da sua vida, porque Deus vai prosperar, fazer você crescer para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Esse é o Deus que eu creio. Solidariedade, semeie na vida das pessoas. E quando você receber, não rejeite a bênção que a pessoa está te dando, por mais simples que seja, e ore para Deus multiplicar. Eu tenho um testemunho que eu vou terminar com ele aqui, sobre uma pessoa que era ovelha na igreja que eu era pastor, era aniversário de um dos cônjuges, e me chamaram para ir lá, para poder ir no sítio deles novo. Tinha 6 meses o sítio, e eles tentaram arrumar uns ovos caipira, mineiro gosta de ovo caipira, né? E elas tentando juntar 6 meses de ovos caipira, 12 galinhas não botavam ovo. Em 6 meses conseguiram 12 ovos. Aí eu cheguei lá, tadinho, depois do almoço, vem aquela cestinha com 12 ovos para me entregar. E ela falou, pastor, eu sei que o senhor gosta, mas ó, tem verdura aqui, mas não nasce verdura, não nasce fruta, tem um rio ali atrás, não dá peixe. Todo mundo pega peixe aí para baixo, aqui não tem peixe. A gente monta estaca à noite, não adianta nada. Aí ela me deu os ovos, peguei a mão da minha esposa e falei, bom, vamos orar para Deus abençoar o sítio. E eu falei, Senhor, obrigado por essa semente desses ovos caipira na minha vida, na vida da minha família. Multiplica 100 vezes mais, Senhor. Senhor, que haja ovo aqui espalhado pela cama, pelo sofá, em cima da geladeira. Multiplica, Senhor, abençoe a horta, que possa nascer as verduras, as frutas. Abençoe o rio, que dê peixe, Senhor. Sabe o que aconteceu, filho? 4 meses depois, aniversário do outro cônjuge. Vamos lá para almoçar. Almoçamos. A irmã falou assim, pastor, espero ter uma bênção para o senhor. Uma cesta, 120 ovos caipira. Pastor, depois que o senhor orou, nós temos que tomar cuidado onde vai sentar, que tem ovo para tudo quanto é lado. Pastor, eu quero levar o senhor lá na horta para o senhor ver. Cesta de verdura para levar para casa, de tanta verdura que tinha. Olha para mim. O rio passou a dar peixe. O primeiro peixe que eles pegaram lá foi um piau de 1,8 kg. Limpou, colocaram no congelador para me dar de presente. Aí quando eu vi aquilo tudo, né, eu falei assim, amor, vem cá, vamos orar para Deus multiplicar. A Patrícia falou assim, pelo amor de Deus, se for multiplicar ovo, eu não quero mais não. Não precisa mais. Quando você é abençoador, é isso que Deus faz através de você, amado. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Não esqueça o que eu vou te falar aqui agora. E eu estou caminhando para o final. O que Deus quer fazer com você é tão grande, mas tão grande, que Ele ainda não conseguiu começar a fazer, porque está faltando obediência. Você crê que Ele pode fazer em você e através de você. Eu disse ao pastor Juan que neste final de semana Deus vai levantar aqui pessoas que vão dar ofertas especiais para a gente restaurar essa frente dessa igreja. A igreja crê nisso? Nem o inimigo acreditou nisso. Nem o inimigo acreditou nessa força aí. Eu quero saber se a igreja acredita que Deus é capaz de usar esta igreja para reformar essa fachada. A igreja crê? Deus quer fazer. Agora, acaso, volta lá para mim. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Para terminar, Ageu 1, 5 e 6. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha para mim. Tem bênçãos que você não está conseguindo receber e não sabe por quê. E eu quero fazer um desafio para você nesta manhã. 4 sementes para você semear. A primeira semente, seu talento. Se derrame diante de Deus hoje. Diga, Senhor, eu quero ser usado ainda mais. Se você não tem feito nada, Senhor, que vergonha, eu quero ser usado. Me use. Ah, pastor, não sei aonde. Não é problema seu, é de Deus. Você tem que só semear no altar o seu talento. Segunda semente, eu quero que você coloque no seu coração. A partir de hoje, eu não vou deixar de ser fiel ao meu Deus na devolução do meu dízimo. Coloque no seu coração, nós temos um desafio, a fachada. É só para crescer, é só para aquecer a gente, tá? A fachada. Porque nós vamos comprar esse prédio aqui.
Amém ou não? Amém ou não? Olha, o que Deus vai fazer. Vocês terem uma ideia, eu estava fazendo conta lá no hotel. Cheguei para o pastor Juan com a conta para ele. Falei, pastor Juan, tá facinho de comprar esse prédio. Ele falou, como assim? Eu falei, só precisa de 1.000 pessoas no Brasil, com R$8.000. A gente pode parcelar com a proprietária em 2 anos. Se uma pessoa der 8.000 em 2 anos, você pega aí 670 divide por 2, dá quanto? 300, que é boa matemática aí? 335? R$335, 24 parcelas, R$335, você contribui com 8.000 em 2 anos para comprar o prédio. Pastor, a mulher parcela em 2 anos para nós? Parcela? Parcela. Irmãos, e tem uma coisa, a bênção é da igreja, é para você ser abençoado ao abençoar. Se você não fizer a sua parte, vai vir um cara lá de fora, que nem é de Deus, vai olhar para isso aqui e falar, eu quero isso aí. Tem um pastor, amigo meu em São Paulo, pastor, que ele estava fazendo uma reforma no prédio, e ele estava chateado, porque ele fez um projeto, que era granito, é uma obra muito cara para fazer um templo grande, ficava R$1,5 milhão para fazer a frente, e ele ficou desesperado, foi para a igreja, pregou de manhã, e falou, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, se Deus não usar você e a minha vida, vai vir um incrédulo aqui, e vai entregar essa oferta, porque Deus vai fazer. E ele pregou de manhã e pregou à noite, dizendo que a igreja não reagiu. Aí ele estava atendendo uma irmã no final do culto da noite, quase fechando a igreja, saiu. Aí uma caminhonete parou, falou assim, quem é o pastor dessa igreja? Ele falou, sou eu. O senhor teria 10 minutos para falar comigo? Pastor, claro. Ele desceu, o homem estava de paletó e tudo arrumadinho, entrou na igreja, sentaram. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu sofri um acidente de carro, fiquei 6 meses em coma. E o tempo que eu fiquei em coma, eu estava conversando com Deus, que me deixasse voltar. Eu queria voltar para valorizar minha esposa, meus filhos. E eu falei para Deus, se ele deixasse eu voltar, a primeira igreja que eu passasse, se tivesse aberta, eu ia entrar e ia fazer uma oferta para Deus. Eu fico até emocionado. E aquele homem falou assim, eu quero saber o que o senhor precisa nessa igreja, eu quero dar uma oferta. E o pastor, né, Batista, muito medo de falar de dinheiro, falou assim, ô irmãozinho, uma janelinha, você deu uma porta para nós. Ele falou, pastor, você não está entendendo, Deus me deu a vida de volta, e eu quero abençoar. Está aqui, ó, meu cartão. Eu estou vendo que o senhor está fazendo uma reforma aí. O senhor vai lá amanhã, meio-dia, eu quero conversar com o senhor. Eu vou mandar vir uma equipe aqui, nós vamos fazer um estudo quanto fica para reformar essa fachada. Eu quero dar de presente para a igreja. O homem, dono de uma construtora, não era evangélico, ele doou a fachada do prédio todinho. Só que tem um detalhe, quantos membros daquela igreja deixaram de pegar essa bênção? Irmãos, não faça aquilo que você não possa, mas faça o seu melhor para Deus, porque Ele vai fazer o melhor por você sempre. Vamos orar? Eu acho que meu horário já... Ainda bem que o pastor Juan já está... Não vai nem almoçar comigo hoje. Vamos orar? Podemos orar, pastor? Eu queria orar com você. Primeiro, eu queria que você se propusesse agora a trazer uma oferta de amor e colocar no altar de Deus. Se você está com envelope de dízimo velho, ou não tem envelope de dízimo, queria que você pegasse hoje e levasse já, para começar a fazer parte dessa nova história da igreja. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero consagrar seu talento a Deus. Pode ser criança, pode ser adolescente, um idoso. Se você entender, eu quero que Deus me use mais nessa obra. Eu quero que você venha e fique aqui na frente, ok? Só vou pedir para você deixar aberto aqui, ó, o gasofilácio, para as pessoas virem entregar a oferta e o dízimo, tá bom? Agora, se você falar assim, pastor, eu quero dar uma oferta especial, eu não consigo dar agora, eu quero dar uma oferta especial porque Deus tocou no meu coração. Eu vou mandar um Pix depois você manda um Pix. Se você tem uma oferta diferenciada que você quer conversar com o pastor, fala, pastor, Deus tocou meu coração, às vezes eu recebi uma herança, eu recebi um dinheirinho, eu quero fazer uma oferta diferente. Fala com o pastor, combina com o pastor, mas nós vamos, ainda esse mês, começar essa reforma aí, amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Então você vai vir à frente. Eu vou orar para Deus abrir o seu útero, para Deus te dar filhos. Eu quero orar pelo seu casamento, pela sua família. Quero orar pelos seus negócios, pela sua vida profissional, para você que está desempregado. Mas eu quero consagrar também seu talento ao Senhor. Então, se você quer a oração, permaneça aqui na frente. Só abre espaço no gasofilácio para nós orarmos, tá bom? Para as pessoas trazerem a oferta. Feche os seus olhos. Diga para o Senhor o que você quer dele esse ano. Você pode estar aí no seu lugar, na galeria, não importa. Tem algo que você quer de Deus muito, mas muito esse ano.
Fale com Ele, fala: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou ser fiel. Eu quero te pedir uma coisa esse ano. Peça uma coisa para Deus, que é algo significativo para a sua vida para esse ano. E você vai vir aqui ainda dar o testemunho no altar do que Deus vai tá te entregando hoje. O milagre acontece, sabe quando? Quando você crê. O milagre acontece quando você crê, não é quando você recebe. Receber é uma consequência. Então creia. Se você tem algo que é de Deus, entrega para Ele agora, com o compromisso de você ser fiel, dedicar o seu talento. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, por tudo que vimos e ouvimos. Obrigado pela clareza da Tua palavra. Obrigado pelo testemunho vivo de Abraão. Ser um homem de fé, um homem de coragem, um homem que pegou a sua melhor oferta, que foi o seu filho, a melhor semente da sua vida, a sua melhor bênção recebida em vida, que era Isaac, mas se dispôs a devolver para Deus quando Deus o pediu. Nos ensina, Senhor, esta manhã a sermos obedientes, a sermos fiéis na devolução do nosso dízimo, a sermos liberais ao ofertar e investir no Teu reino. Nos ensina, Senhor, a ter um coração aberto para abençoar as pessoas menos favorecidas, para cuidar dos pobres, dos oprimidos, para cuidar das viúvas. Nos ensina a nós cuidarmos um dos outros aqui na igreja. Abre portas para essa igreja, Deus, inimagináveis, aonde não existe, para essa igreja entrar e conquistar Belo Horizonte. Eu estou profetizando, Pai, desde sexta-feira, que a primeira igreja batista de Belo Horizonte será o maior cartão postal desta cidade. As pessoas virão a Belo Horizonte, farão questão de vir aqui tirar uma foto da igreja, para levar de recordação, para entender como que Deus está fazendo o que Ele vai fazer. Aceita, Deus, a nossa gratidão por tudo que já podemos visualizar com os olhos da fé, que o Senhor vai fazer nesta igreja e através desta igreja. Agora, Senhor, use os membros desta igreja para que eles possam ser as pessoas mais abençoadas. Pai querido, muitas pessoas virão aqui para ser abençoadas, mas que essas pessoas que estão aqui, essa pessoa que está ouvindo, assistindo online, que ela seja tão abençoada ao tomar a decisão hoje de fazer parte desse projeto de Deus para Belo Horizonte, que tem inspirado o Brasil. Olha para esse casal, Pai, que sonha em ter um filho no braço, uma filha no braço, mas que a medicina está dizendo que não tem jeito. Tu és o Deus da vida. Basta uma palavra Tua, e ainda este ano, essa mãe e esse pai vai ter a alegria de dizer: estamos grávidos. Eu quero abençoar essa mulher, eu quero abençoar o seu ventre, eu quero abençoar a fertilidade deste homem. Pai, eu quero te pedir por este casamento que está em crise, tenha misericórdia, restaure este casamento, restaure esta família. Olha, Deus, para essa pessoa que está desempregada, abre portas, Deus. Eu estou profetizando que esta semana o Senhor vai abrir portas de emprego para os Teus servos. Há pessoas aqui que estão angustiadas no trabalho, estão infelizes, mas estão com dificuldades, sendo perseguidas lá na empresa, mas o Senhor essa semana vai fazer uma reviravolta naquela empresa, para as pessoas saberem que há um Deus que cuida da tua serva e do teu servo. Olha, Deus, para essa pessoa que está aqui lutando com enfermidade. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva. Coloca as Tuas mãos de poder agora, Espírito Santo de Deus, sobre essa enfermidade. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. Caia por terra agora depressão, síndrome do pânico, câncer, ansiedade, desejo de morte, desejo de vingança. Pai, que passe o Teu bálsamo agora sobre essas vidas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aquele processo agarrado na justiça, que esta semana seja liberado pelo Senhor, que o mover do Senhor aconteça nesse processo. Olha para essa irmã e para esse irmão que está querendo desistir da semente dos negócios que o Senhor deu para eles tocarem. Tempos difíceis, de lutas, mas nessa manhã o Senhor está me dizendo que vai acontecer, porque o Senhor vai fazer, prover na vida dos Teus servos. Tira o desânimo, o cansaço, a fadiga, dá um renovo para o Teu servo. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, toma nas Tuas mãos o pastor Juan, toma a Keila nas Tuas mãos, toma o Noah, o Natan, família do Senhor, posta nesse lugar pelo Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer pela vida deles. Livra os filhos do pastor Juan, de Keila, das más companhias, dos maus relacionamentos, das amizades erradas.
Pai, que eles cresçam na Tua presença e amanhã eles possam ser jovens de Deus para impactar esta nação, para ganhar outras nações. Pai, blinda o casamento de Juan e Keila, que a mão do Senhor esteja sobre eles, os abençoando, os guardando. Dê saúde física, emocional e espiritual para o pastor, para Keila, para os seus filhos. Pai, que ao entrar na casa deles, as pessoas sintam paz. Que ao sair da casa deles, as pessoas sintam paz. Pai querido, onde o pastor Juan colocar os pés, que ele possa conquistar para o Senhor. Onde ele tocar com as mãos dele, que o Senhor possa permiti-lo conquistar para o Senhor. E Pai, as bênçãos que eu rogo sobre o pastor Juan e sobre a sua casa, eu quero te pedir agora, derrame sobre cada família da tua igreja. Que não falte nenhum dia deste ano a bênção e a presença do Senhor nas famílias da tua igreja. E ainda este ano, Pai, consolida, Deus, a reforma deste prédio da igreja. E nos dê, Pai, a alegria de assinar o contrato de compra do prédio ao lado. Nós consagramos esse prédio ao lado ao Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, feche os olhos do inimigo para não ver esse prédio. Não permita, Pai, que o inimigo tome posse daquilo que está ao nosso lado para nós conquistarmos. Abra os nossos olhos espirituais para nós termos fé, acreditarmos e nos unirmos como igreja, para que o milagre do Senhor aconteça na vida da igreja e nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.